Boa tarde, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente está aqui para falar de um novo livro, né? Aqui no caso vai ser o livro Espumas Flutuantes, do Castro Alves, esse livrinho aqui. E assim, na verdade planejado era falar sobre a biografia do Lima Barreto, que eu tinha prometido anteriormente, mas eu fui tentar gravar ontem, e assim, a gravação começou indo muito bem, né? Só que eu acabei gravando muito tarde, acabou escurecendo e enfim, no final do vídeo acaba até desaparecendo aqui meio que o fundo escuro. E o vídeo ficou absolutamente inviável, não só metade do vídeo prestava, e como eu praticamente não faço edição aqui, na verdade assim, eu nunca faço edição, na verdade, né, sendo bastante honesto. Então achei que seria melhor gravar um outro vídeo a respeito de um outro livro importante, interessante, e deixar a biografia dele para um outro dia. Eu prometo que eu vou regravar a biografia, talvez para quinta-feira mesmo, mas assim, dessa vez não saiu, e quem sabe um dia eu acabe postando essa gravação aqui que eu fiz ontem, porque enfim, é engraçado, né? Tudo começa muito bem, depois as coisas vão piorando, enfim, eu vou ficando com pressa, fica um negócio muito estranho, muito esquisito. Enfim, Castro Alves, né, Antônio Frederico de Castro Alves, ele nasce no interior da Bahia, no ano de 1847, no dia 14 de março, e morre em 1871 em Salvador, no dia 6 de julho, se eu não me engano, tá? Ou 6 de junho, com apenas 24 anos de idade. Né? O Castro Alves ele acaba ficando muito conhecido por conta dos seus poemas em que ele trata da escravidão, né? O navio negreiro, enfim, dessa poesia social, e também pela sua militância em favor da República, né? Já que ele era um grande republicano. O Castro Alves ele acaba crescendo em um lar muito afeito à cultura, afeito a livros. A mãe dele parece que era uma pessoa muito culta, que, enfim, deu a ele todas as bases aí para se formar do ponto de vista literário. Ele sempre foi um sujeito, né, de muitas leituras, um sujeito inteligente, bom aluno, enfim. E ele cresce nesse ambiente, cresce ali no interior da Bahia, no sertão da Bahia, em contato profundo com a natureza, em contato profundo com aquela gente simples ali do sertão. E ali, quando ele vai fazer os seus 18 anos, ele acaba prestando vestibular, vai para a faculdade de Direito de Recife, e lá ele fica, se eu não me engano, até o segundo ou terceiro ano. No terceiro ano, inclusive em Recife, ele acaba ficando na mesma turma que o Tobias Barreto. Também foi um outro sujeito importante na história das nossas letras e na história aqui da vida intelectual do Brasil, principalmente nessa segunda metade do século XIX. Ele fica lá, ele estuda com Tobias, os dois não se dão exatamente muito bem, né? Mas acaba que, enfim, há uma convivência, há uma troca ali. Depois o Castro Alves, no seu terceiro ano de faculdade, ele vem para cá, para a faculdade de Direito aqui do Largo de São Bento, e ele acaba caindo na mesma turma que o Rui Barbosa, né? Os dois acabam se tornando grandes amigos, enfim. Mas aqui, pelo que eu lembro, o Castro Alves ele acaba não concluindo a faculdade, né? Apesar de todo o seu prestígio que ele tinha aqui, ele era um sujeito, né, um sujeito bonito, era um sujeito que falava muito bem, recitava muito bem, e além do mais era um grande poeta, né? E mais ou menos nesse período aí, ele acaba se apaixonando por uma atriz portuguesa chamada Eugênia Câmara, para o qual ele dedica uma série de poemas, e pelo qual ele ficou assim, encantado, apaixonado durante muito tempo. Esse livro aqui, ele acaba sendo escrito mais ou menos nesse período aí, né, de idade adulta, pós-faculdade, né, e ele é publicado em 1870, foi o único livro publicado em vida do Castro Alves, tá? Essa edição aqui, pessoal, inclusive, ela para mim tem um valor muito especial, por quê? Porque esse aqui foi o primeiro livro de poesia que eu li na minha vida, na verdade. E, assim, eu lembro de que eu tinha 18 anos ali. Foi mais ou menos em maio de 2013, eu vou fazer 28 agora em dezembro. E foi a primeira vez que eu peguei um livro de poesia para ler de cabo a rabo. Eu comecei a ler, a princípio eu não entendia nada,
né? Apesar de que já anteriormente, graças a um professor de literatura meu, Norberto, que ensinava no Nossa Senhora da Lapa, eu acabei despertando um certo interesse pelo próprio Castro Alves e pelo Lord Byron. Eu não era um grande leitor de poesia e realmente eu não entendia nada do que eu lia. E até que eu estava lendo esse livro aqui e a um certo momento, eu lembro de ter entendido simplesmente entendido os versos, não interpretado com profundidade, mas entendido o que estava escrito. E a partir daquele momento houve um encantamento assim, total da minha parte por poesia. E poesia, na verdade, é o meu gênero literário favorito. Enfim, inclusive eu tenho muitos amigos que são poetas, publicados, enfim. Em poesia contemporânea, evidentemente. E poesia foi provavelmente isso, acho que sem muita chance de para dúvida, o gênero literário que eu mais li, tá? E depois que, né, eu tive esse primeiro contato com a poesia, com esse contato mais profundo com o Castro Alves, eu nunca mais larguei ler poesia até hoje. E uma coisa também, outra coisa curiosa, é que, enfim, por algum motivo, eu acabei vendendo esse livro, trocando esse livro no sebo. Mas essa edição aqui, como eu falei, ela tem ela tem uma relação afetiva muito profunda com ele. E acabei ficando muito sentido, e eu fiquei procurando esse livro de novo nessa mesma edição, e naquela época, 2013, não era tão simples de achar. Eu nem tinha internet aqui em casa que fosse banda larga, enfim, era muito mais complicado. E o que acontece? Eu acabei procurando, eu fui no sebo para o qual eu vendi esse livro várias vezes, ali na Lapa, para tentar achar essa edição. E eu não encontrava. Só que 2 meses depois, né, eles tinham guardado o exemplar, eles não tinham precificado de novo ainda. E 2 meses depois, eu reencontrei o livro nessa mesma edição aqui, ele está comigo até hoje. E eu não me desfaço dele aqui de forma alguma. E assim, agora vamos ao livro, né, de fato. Esse aqui é um livro pequeno, quer dizer, na verdade é um livro mediano, considerando um livro de poesia. Ele tem mais de 100 páginas. E assim, expressa justamente essa poesia mais romântica do Castro Alves. Romântica tanto no sentido de falar de amor, de temas amorosos, quanto no sentido de escola literária, de romantismo, né? E aqui tem alguns poemas muito conhecidos, como por exemplo o Livro e América, né, que tem aqueles versos que falam que livros, quando caem, distribuem livros à mão cheia e tudo mais, né? Tem um poeminha chamado Hebreia, que eu acho lindíssimo, que está aqui, que é meu favorito. Enfim, tem As Três Irmãs do Poeta, que é um pequeno poeminha narrativo. É muito interessante. Tem aqui a Ode ao 2 de Julho, né, que fala da independência da Bahia, no início do século XIX. Enfim, são poesias que falam basicamente de temas ligados à questão da própria poesia, ligados à questão do amor, ligados também à questão, enfim, de uma série de outros sentimentos, de saudade, enfim. Tem aqui um poeminha chamado Sub Tegne Fudi, que na verdade é um verso do Virgílio, que é um poeminha também muito interessante. E assim, como primeira indicação, caso você não tenha nenhum contato com poesia, como indicação para o primeiro contato, é algo que eu não faria. Por quê? Porque poesia romântica não tem muito dessa coisa do exagero, da hipérbole, daquele sentimentalismo muito profundo, muito exagerado. E talvez não seja a melhor opção para um primeiro contato com poesia. Comigo funcionou. E na verdade, eu sou um sujeito absolutamente apaixonado por romantismo brasileiro, né? Não só brasileiro, mas romantismo de uma forma geral. Durante muito tempo, né? Eu li muito esses românticos brasileiros, ele, o Álvaro de Azevedo, enfim. Hoje em dia não é o tipo de poesia que me agrada mais, nem na obra do Castro Alves, nem na verdade nem em poesia em geral, né? Mas assim, caso você já tenha um contato com poesia, é um livro interessante, é um livro assim que merece que seja conhecido. Caso seja um primeiro contato, eu não recomendo, por conta dessas questões, mas assim, pode ser também uma boa pedida, pode ser que para você funcione. E assim, mesmo que você não queira ler o livro completo, esses poemas que eu destaquei, por exemplo, são poemas muito interessantes, muito bons, muito bem escritos. O Castro Alves, dentro da poesia brasileira, com certeza ele tem uma grande importância, com certeza está entre os maiores, tá? E assim, já que eu falei em primeiro contato com poesia, falando de um outro livro, talvez, por exemplo, A Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira, seja uma indicação mais interessante como primeiro contato, né?
E assim, para o próprio Manuel Bandeira e para mim, pelo menos, o melhor da poesia do Castro Alves está justamente, né, naquela poesia social que ele fez, falando o navio negreiro, enfim, falando da questão dos escravos, falando também de outras questões, né, mas principalmente falando de escravidão, do grande problema da escravidão. Né. Para mim, essa poesia social está melhor do que ele fez, falando também de natureza, né, de contato com a natureza, etc. Mas isso aqui também é muito bom, merece a leitura, tá? Essa aqui é uma edição do Círculo do Livro dos anos 70, tá bom? Essa edição aqui ela não tem nada de especial, então assim, eu não recomendaria essa edição especialmente, mas caso você queira comprar aqui nessa edição, né, fica à vontade, aí já é uma questão de gosto seu, tá bom? E na verdade é um livro muito baratinho, eu comprei ele mesmo a R$5 e só 10 anos, talvez esteja ainda mais barato, tá? Na verdade eu não sei. E assim, caso você se interesse pela poesia do Castro Alves, achar obras completas dele também não é difícil e em geral não é caro, até porque o Castro Alves ele escreveu de poesia, ele escreveu muito, por exemplo, em relação ao Manuel Bandeira e ao Drummond, por exemplo, ele escreveu muito pouco, quase nada, né? Ele escreveu, se não me engano, 2 ou 3 livros completos e no mais o que ele escreveu foi teatro, tá? E é uma curiosidade, né, que o Castro Alves também era um grande recitador dos próprios poemas, né? Dizem que era absolutamente maravilhoso ver ele recitar os próprios poemas, inclusive ele recitou aqui o Navio Negreiro pela primeira vez aqui em São Paulo. E assim, pessoal, vale conhecer, vale ler. A poesia brasileira, seja ela romântica ou não, ela tem muito valor. Ela, assim, desde os Árcades lá no século XVIII, né, até o Gregório de Matos no século XVII, até o pessoal novo aí que está fazendo poesia agora, como Henrique Nascimento, João Filho, Silvério Duque, Antônio Afonso Ribeiro Neto, enfim, Érico Nogueira, vale muito a pena ler, tá? E eu daria aqui um destaque muito grande ao Castro Alves. Ele é um poeta de grande valor, um poeta de muito talento, e que infelizmente acabou morrendo muito cedo, né? Ele morreu devido a uma tuberculose, mas também, se não me engano, né, mas também a questão de uma amputação de perna que ele fez e que acabou tendo complicações. Ele se feriu durante uma caça, tirou da própria perna e isso acabou levando a uma amputação. A amputação naquela época era feita sem anestesia, era um procedimento muito mais brutal do que é hoje. Ele acabou, enfim, isso juntou com a tuberculose, juntou com outros adoecimentos. Ele acabou morrendo muito cedo, aos 24 anos de idade, apenas em 1871. E assim, pessoal, basicamente é isso, tá legal? E o que acontece? Eu acho que no vídeo que vem, talvez eu faça aqui na quinta-feira, e eu traga de novo aí a biografia do Lima Barreto, ou se não, eu vou falar aqui de um livro de crítica literária, que é coisa que eu não pretendo fazer aqui com frequência, mas, enfim, como se trata aí de um professor meu e de um amigo meu, que é o Rodrigo Gurgel, eu vou falar desse livro, porque, enfim, eu falo aqui dos meus amigos e sem problema nenhum. Né? E o livro é o Ideólogos, Percevejos e Alguns Escritores. É um livro muito bom, é um bom guia aí pela literatura brasileira. Na verdade, assim, o Rodrigo Gurgel como um todo, desde os primeiros livros dele, né, desde Muita Retórica, Pouca Literatura, até esse último, né, Ideólogos, Percevejos e Alguns Escritores, é um crítico literário que vale ler, é um crítico literário que, enfim, critica mesmo e não tem medo de criticar, que ele mostra não só aquilo que ele vê de positivo na obra, como aquilo também que ele vê de negativo. Ele sabe pesar as duas coisas e sabe emitir um juízo que por vezes você pode não concordar, como às vezes eu não concordo, mas que é bem feito, é bem pesado, é interessante de se ler, é uma opinião que vale a pena levar em conta, tá legal? E assim, basicamente é isso. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Quem quiser comentar, comenta. Meu Instagram vai ficar aqui embaixo para quem quiser me dar algum feedback por lá. Enfim, pode ficar à vontade, tá bom? Quem quiser compartilhar também, por favor, compartilhe, tá certo? Basicamente é isso, pessoal. Até quinta-feira. Um grande abraço.